Este é o Perguntas e Respostas e tu estás no Feel Fit Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Perguntas e Respostas do podcast Feel Fit. Mais uma semana, mais um conjunto de perguntas e já a seguir vamos esclarecer então todas as tuas dúvidas. Mas antes disso, relembrar-te que dependendo da altura em que estás a ver isto, e se for antes do dia 6 de fevereiro de 2024, ainda vais a tempo de te inscrever e de agarrar a oportunidade de entrar no Fórmula Corpo Perfeito. É verdade. Durante a Masterclass que fiz esta semana, gratuita e online, onde ensinei qual o verdadeiro segredo para a tonificação sem restrições, abri também as vagas para te juntares a mim e a tantas outras mulheres que já estão a transformar as suas vidas, que já perceberam que o caminho não é dietas. E também já não é o típico, precisas é de fechar a boca. Muito pelo contrário. Então, se tu também queres meter as mãos num método que te vai permitir tonificar o teu corpo, saber sempre exatamente o que comer e como treinar, e não só chegares ao teu objetivo, mas conseguires mantê-lo para sempre, então este é o lugar para ti. As inscrições continuam abertas, então, até dia 6 de fevereiro, terça-feira, e tens a possibilidade de entrar de forma faseada. Então, agarra já a oportunidade, vou deixar o link na descrição deste episódio e se tiveres alguma dúvida, é só contactares. O apoio está lá 24 horas para te dar o suporte que tu precisas. Ok, vamos então começar com as perguntas desta semana. E para a primeira pergunta temos: treinar em casa não dá resultado, verdade ou mito? Mito, muito mito. Treinar em casa dá o mesmo resultado que treinar no ginásio, no hall de entrada, na tua garagem, no parque da rua, onde quer que seja. O teu corpo não reconhece sítios, reconhece estímulos. A maior parte das pessoas não tem resultados a treinar em casa porque efetivamente não tem ou um acompanhamento adequado ou o conhecimento necessário para dar um estímulo adequado, e passa a redundância, para que exista então uma produção efetiva de resultados. O comum dos mortais pensa em treinar em casa e pensa em fazer meia dúzia de agachamentos, flexões e abdominais. Mas, gente, treinar em casa é muito mais do que isto. Então, com as ferramentas certas, com o conhecimento certo e com o acompanhamento certo, sim, podes ter resultados a treinar onde quer que seja. Inclusive, há pessoas que treinam no ginásio e que também nunca têm resultados. Então não é o ginásio que faz os resultados, és tu e é o esforço que tu colocas no teu treino. Para além disso, muitas vezes o que as pessoas associam à falta de resultados a treinar em casa é porque não tenho máquinas, não tenho carga. Não tens carga ou não tens simplesmente o material que tem no ginásio? Tu não tens uma barra formal, não tens uns halteres formais, mas tu tens garrafões de água, tu tens mochilas, tens pesos em casa, tens vassouras, podes pôr garrafões, tens muitas coisas, tens cadeiras, tudo é carga. O teu corpo não sabe se estás a pegar em 10 kg numa barra ou 10 kg de garrafões de água. São 10 kg. É isto que o teu corpo detecta. Então, se tu tiveres as ferramentas certas, sim, tu podes ter muito bons resultados, onde quer que seja. Agora, é muito importante teres também clareza daquilo que tu pretendes. Se tu pretendes ser uma atleta de culturismo e ter uma quantidade de massa muscular astronómica, obviamente que vai chegar a um ponto em que treinar em casa vai ter as suas limitações, no sentido em que vais precisar mesmo de carga muito elevada e provavelmente ou investes muito dinheiro para ter essa possibilidade em casa, ou então sim terás de ir para um espaço onde tenha toda essa possibilidade, nomeadamente um ginásio. Agora, para uma pessoa do dia-a-dia, para nós, para o comum mortal, que só quer ter um corpo mais tonificado, com um bocadinho mais de massa muscular, menos gordura, sentir-se bem, ser saudável, está tudo certo. Próxima pergunta. Diz: é possível ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo? É possível, sim. Em poucas situações, mas sim, é possível. Então, primeiro, em iniciantes, ok?
E, gente, o que define o iniciante não é propriamente a quantidade de tempo a que ele treina. Isto é, há pessoas que treinam há muitos anos e continuam a ser iniciantes, porque não conseguem ter uma conexão mente-músculo excelente, porque não conseguem ter um bom padrão de movimento, até conseguem pegar alguma carga sim, mas não estão a ativar os músculos corretos nesse determinado exercício, por exemplo, um agachamento com os glúteos inativos, a pessoa até consegue carregar alguma carga, mas glúteos não existem. O que está a carregar o movimento, o que está a carregar o peso, são os quadríceps e os adutores, por exemplo. Então, ser iniciante ou avançado tem mais a ver com a qualidade do treino do que propriamente com o tempo do treino, ok? E uma pessoa que já treina há muito tempo e que ainda está num patamar de iniciante, quando começa a mudar o chip e realmente a progredir e a aumentar a sua qualidade de treino, essa pessoa assemelha-se ou entra no conjunto dos iniciantes, apesar de que não é iniciante no sentido em que não começou hoje, ok? Mas então, iniciantes, sim, conseguem beneficiar desta magia que é ganhar massa muscular e perder massa gorda ao mesmo tempo. Segundo tipo de pessoas são pessoas treinadas, mas que vêm de uma paragem, ok? Imaginem uma lesão ou um parto, um pós-parto, por exemplo, onde tem que parar ali 2, 3 semanas, sempre uma paragem maior que 2 semanas. Okay? Se for uma paragem residual de férias, tipo uma semana, não existe perda de massa muscular significativa, nem existe nenhum tipo de desadaptação assim tão rápida do corpo que faça a pessoa beneficiar desta característica que é então conseguir ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Mas então uma pessoa que vem de uma cirurgia, uma lesão, uma gravidez, qualquer circunstância da vida, vamos imaginar, essa pessoa treinava seguido, era avançado, parou de treinar tipo 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando ela retoma, ela consegue beneficiar então também dessa condição. Depois temos indivíduos quimicamente adulterados, se é que me entendem, portanto, usuários de esteroides anabolizantes conseguem ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, precisamente por essa ação anabólica dos esteroides anabolizantes. Ou então, aqueles demónios que são os abençoados geneticamente. Sim, estas pessoas existem. Elas são assim uma ínfima parte da população mundial, mas elas efetivamente existem. Qualquer coisa que elas façam, as vai fazer ocorrer estes 2 processos em simultâneo. Ganhar massa muscular e perder massa gorda. São muito, muito poucas, mas efetivamente elas existem. Apesar de o ganho de massa muscular e a perda de massa gorda serem 2 processos independentes e ao contrário do que muita gente pensa, gente, a massa gorda não se transforma em massa muscular. Isso é um mito, isso não existe. São 2 processos distintos, ok? É quase como, imaginem, vamos ao cabeleireiro cortar e pintar. Cortar e pintar são 2 processos diferentes. Eu primeiro pinto e depois corto, ou primeiro corto e depois pinto, whatever. São 2 coisas completamente independentes uma da outra, apesar de eu entro no cabeleireiro de uma forma e eu saio já com ali aquilo tudo feito, não é? E parece que foi tudo ali misturado, mas não foi, não se transformou uma coisa na outra. É exatamente o mesmo com a massa muscular e com a massa gorda. Mas porquê é que é tão difícil então fazer com que estes 2 processos ocorram em simultâneo? Reparem, nós para perdermos massa gorda, pressupõe que nós estejamos a dar menos combustível ao nosso corpo do que aquele que ele gasta. Então, sou em déficit calórico. Para quê? Para ele ter que ir buscar às reservas. Por outro lado, para construir massa muscular, eu preciso de lhe dar recursos. Então, eu preciso estar a consumir mais calorias do que aquelas que o meu corpo gasta. Então, pressupõe um excedente calórico. Portanto, já perceberam aqui que a bota não bate com a perdigota, não é? Portanto, se eu vou estar em déficit calórico, o meu corpo não vai ter recursos disponíveis para construir. Se eu der os recursos que ele precisa para construir, ele não vai precisar de ir às reservas, porque ele tem os recursos, ok?
Então este é o motivo pelo qual é tão difícil para o comum dos mortais fazer isto ao mesmo tempo, exceto então essas 4 situações que eu apresentei. Iniciados, qualquer coisa que eles façam vai dar resultado, porque em terra de cegos, quem tem um olho é rei, portanto, ninguém vê nada, a pessoa com um olho espetacular é o maior. Pessoas que estão então a retomar assemelham-se muito a esta condição e os efeitos dos esteroides anabolizantes permitem que haja estes 2 processos sejam otimizados. Ok, terceira pergunta. Pastilhas elásticas prejudicam a perda de peso? Olha, questão bastante interessante e que por acaso acho que nunca falei sobre isto. Pastilhas elásticas prejudicam a perda de peso? Depende, ok? Temos que analisar aqui algumas coisas. É sim, em primeira instância, se forem pastilhas elásticas sem açúcar e portanto que não adicionem qualquer tipo de caloria ou de conteúdo calórico à tua dieta, teoricamente não impactam negativamente a tua perda de peso, ok? Pelo contrário, pode até ajudar, porque apesar de serem pastilhas sem açúcar, pode-te dar ali aquela sensação do doce e, portanto, já de alguma forma não teres tanta predisposição a querer procurar doces e alimentos fora da dieta, ok? Mas depois temos que analisar aqui o outro lado, que é, eu pessoalmente não tenho o hábito de mascar pastilhas e já desde há muitos anos, portanto eu mascava pastilhas elásticas quando era mais nova, quando era muito pequena. Mas da ideia que eu tenho é que aquilo me dava muita fome. Eu mascava pastilhas e passado um bocado estava com fome. Lá está, depois de adulta não sei, portanto não tenho essa experiência própria, mas leva-me a pensar que se efetivamente esse padrão se verificar, então nesse caso sim, mascar pastilhas elásticas pode ser prejudicial ao processo de perda de peso, não por causa do seu teor calórico, mas porque te vai aumentar a sensação de fome e vais comer mais do que aquilo que comerias, em teoria, se não tivesses a mascar a pastilha elástica, ok? E isto faz algum sentido, porque estás ali a estimular a tua mastigação, estás a estimular todo aquele processo e no fundo não está a entrar comida, portanto o nosso corpo é altamente inteligente e percebe esses sinais e então responde-te com a sensação da fome, do tipo, estás-me aqui a obrigar a trabalhar, não me estás a dar dinheiro. É um bocadinho isto. Então é uma questão de analisares. Eu, se fosse a ti, testava, por exemplo, uma semana sem mascar pastilhas e depois uma semana ou mascar pastilhas todos os dias, ou não sei se tens uma periodicidade ou se o fazes diariamente, não sei. Mas pensaria nisto, fazia este teste de forma consciente para perceber se realmente entre uma semana e outra notava diferenças no nível de apetite, nível de adesão ao plano, etc, etc, etc. Ok, próxima pergunta. O que fazer para diminuir a vontade de comer doces? Ok, o que fazer para diminuir a vontade de comer doces? Então, temos aqui várias hipóteses. A primeira e a mais óbvia é efetivamente comer doces. E não, eu não estou a brincar. As pessoas que mais têm uma vontade incessante, incontrolável de comer doces, normalmente correspondem àquelas pessoas que restringem os doces. Têm na cabeça delas como proibidos. Já dizia a minha mãezinha que o fruto proibido é o mais apetecido. Então, se tu rotulas os alimentos como comida saudável e comida de lixo ou porcarias ou qualquer outro tipo de nome que esteja associado a este tipo de ideia negativa, muito provavelmente tu vais ter muito mais vontade de comer doces do que uma pessoa, entre aspas, normal, que veja que comida é comida. Há alimentos mais nutritivos, há alimentos menos nutritivos, mas comida é comida. Não existe comida de lixo. Ok? Portanto, comer doces muitas vezes é a solução para ter menos vontade de comer doces. Depois, temos aqui outras coisas que podemos analisar, que é, depende da frequência, porque comer doces não é problemático, gente. Não tem problema nenhum em comer doces. O problema está na frequência com que nós o fazemos. A frequência e a intensidade. Ok? Se estivermos a falar de comer um chocolate de vez em quando, está tudo certo. Se estivermos a falar de episódios compulsivos de comer
3 e 4 e 5, 6, 7, 8 tabletes de chocolate, ok, aí se calhar temos um problema. E aí temos que analisar o que é que nos está a faltar ou o que é que nos está a disputar esse comportamento. Porque claramente isso não é um comportamento normal. Nós muito provavelmente estamos a procurar alguma coisa na comida que nos está a faltar em qualquer outro campo. E o melhor conselho que eu vos posso dar é não comam as vossas emoções. E eu já estive aí, já comi muitas minhas emoções durante muito tempo e realmente eu estava a procurar na comida alguma coisa que me estava a faltar. E é muito difícil fazermos esta desconstrução e eu sei que muitas vezes parece que aquele momento é o único momento, é a única coisa que nos dá prazer, é aquilo, então tipo, não dá para continuar, mas dá. Nós precisamos é de não fugir ao verdadeiro problema. E o verdadeiro problema não são os doces. O verdadeiro problema está noutro campo qualquer da nossa vida. É muito importante nós fazermos isto. Depois, temos ainda uma terceira forma, ou um terceiro passo para pensarmos, se quiserem chamar assim, que é realmente analisarmos a nossa alimentação como um todo e percebermos o que é que está a falhar. Porque reparem, o nosso corpo é uma máquina incrível, ok? Ele foi feito para nos manter vivos durante o maior tempo possível. E todos os mecanismos estão completamente alinhados para que isto aconteça. Então, qualquer coisa que ponha o nosso equilíbrio em causa, o nosso corpo aciona um mecanismo para tentar restabelecer e para procurar o equilíbrio que ele tanto gosta. Então, muitas vezes o problema está em que se restringe demasiado, e agora não estou propriamente só a falar de doces, porque tu até podes comer doces, sim, mas comer pouca quantidade de calorias, ok? Imagina, o teu corpo precisa de 2000 calorias para viver, ok? Vamos imaginar que é o número de calorias da tua taxa metabólica basal. Portanto, para o teu corpo manter os teus órgãos em funcionamento, o teu cérebro, os teus padrões de movimento normais, etc, etc, etc. E tu só lhe estás a dar 500. Imagina o que é, pensa nisto com dinheiro. Imagina o que é tu teres uma despesa fixa mensal de 2000 euros e de repente só te pagarem 500 de ordenado. O que é que vai acontecer? Tu até vais aguentar ali o barco uns dias, mas começa a chegar a hora de pagar contas, calma lá, aciona o teu alerta, tu vais ter que fazer alguma coisa porque sabes que aquela conta está ali naquele dia, vais ter que a pagar. E é isto que nos leva a comportamentos extremos. E é isto que leva o teu corpo a acionar mecanismos extremos, para garantir que naquela altura que ele for precisar daquilo, aquilo vai estar lá, independentemente do que aconteça. E o que é que ele vai fazer? Ele vai acionar o maior mecanismo, que é a vontade de comer tudo e mais alguma coisa. Ele dá-te uma vontade tão grande, ele envia um sinal tão forte, tão forte, tão forte, e ele garante-te que tu não vais conseguir aguentar, que não vais conseguir lutar contra o teu corpo. E tu vais ter esta vontade enorme de comer doces. Mas o problema não são os doces. O problema é aquilo que te faltou. Portanto, a tua dieta não está adequada a ti. Estão a faltar muitas coisas. Estás a deixar chegar a um extremo, ok? Então, tens aqui 3 coisas que deves analisar. Pode ser uma delas, ou seguramente vai ser uma delas, ou pode até ser mais do que uma. Podem até ser as 3. No meu caso, foram as 3. Era um bocadinho de cada uma que estavam aqui englobadas e que me levaram a desenvolver vários problemas com a comida, nomeadamente compulsão. Então, é muito importante que analises e que trabalhes na solução, qualquer que ela seja, ok? Ok, a seguir, Coca-Cola Zero, aconselhas? Olha, esta deve ser a pergunta mais rápida de sempre. Vou responder, acho que em 30 segundos. Eu não desaconselho, que é diferente de aconselhar. Ok? Coca-Cola zero, espetacular, não há problema nenhum, assim como qualquer outra bebida zero. Eu não te vou dizer, olha, bebe Coca-Cola zero porque é bué aconselhável. Tipo, isto não existe, ok? Porque não te faz bem a nada, mas também não te faz mal. Portanto, eu não desaconselho. Então, Coca-Cola zero, completamente à vontade. Depois, próxima pergunta. Após a menopausa, o que mudar na alimentação?
Algo que devo evitar? Nada, zero, tudo igual. Gente, não tem nada a ver com a menopausa nem com a idade. Ou melhor, a menopausa sim, obviamente que muda coisas no nosso corpo, como é lógico. Mas não temos que ter nenhum cuidado específico na alimentação por causa disso. Aquilo que acontece é, nós precisamos, mas quer seja depois da menopausa, quer seja antes da menopausa, nós precisamos ao longo da vida ir ajustando a nossa ingestão calórica mediante aquilo que é a nossa realidade atual. E este é o grande erro da maior parte das pessoas. Lá está, por falta de conhecimento. Acham que aquilo que faziam há 20 anos atrás ainda se ajusta. Não ajusta. Porque nós somos diferentes hoje, amanhã, depois e daqui a um ano. Quanto mais daqui a 1, 2, 5, 10 ou 20. Nós temos que ir ajustando. Mas não é o nosso corpo propriamente dito por dentro, em termos de mecanismos de funcionamento, que se altera. Somos nós próprios. E isto é uma coisa que eu falo imensas vezes. Gente, as coisas não ficam mais difíceis com a idade. No sentido em que o vosso corpo continua exatamente igual em termos de mecanismo. Está estudado, está validado, é ciência. O nosso metabolismo, efetivamente, só cresce a partir dos 60 anos e é cerca de 0,7 ao ano. Portanto, não é nada. Não é o metabolismo que fica lento. São vocês que se começam a mexer menos e continuam a comer o mesmo ou mais. Reparem, vocês com o avançar da idade, se calhar quando eram mais novos, iam sair todos os fins de semana, iam dançar, iam ao café, iam a um bar, iam não sei o quê, eram muito mais ativos. Agora trocaram isso tudo pelas mantas e pelo sofá. E à medida que a idade vai avançando, a tendência é piorar. Com a idade começam a também apreciar outro tipo de coisas e a dar um novo significado à comida. Lá está, se calhar enquanto antes gostavam de ir sair e passear e explorar e não sei o quê, agora se calhar dão muito mais valor a ficar em casa, a comer um queijinho e a beber tintinho. É isto. A idade traz-nos coisas que não é o metabolismo. É a idade. Sei lá, são coisas da idade, olha, não sei como caracterizar isto e como descrever isto, mas a realidade é esta. E depois também, a realidade é que nós, com o avançar da idade, já não estamos dispostos a certas coisas, já não temos necessidade, ou não é necessidade, mas já não temos predisposição para nos sujeitarmos a certas coisas. Se calhar quando tu eras novo, querias lá saber se estava a chover, se estava chuva, se estava sol, tu ficavas as suas sapatilhas e ias correr à chuva se fosse preciso. Se calhar com 50 anos já pensas 2 vezes antes de fazer isso. Provavelmente não vais correr à chuva. Claro que há exceções, mas a maioria das pessoas não se sujeita às mesmas coisas com determinada idade do que se sujeitava quando tinha 20 anos. E esta é a dura realidade. Então, as pessoas começam a ganhar peso não é pela menopausa, é porque as senhoras começam a fazer coisas diferentes do que faziam quando tinham 20 anos. Ok? Mas a nível da alimentação não deves mudar rigorosamente nada. Deves sim ajustar então o teu consumo àquilo que é a tua realidade atualmente. Não só a tua idade, mas também o teu nível de atividade diária. Ok, próxima pergunta. Filipa, comer alimentos inflamatórios, mesmo que não engordem, não faz celulite? Eu vou tentar responder de forma séria. Pergunta para ti. O que raio é que são alimentos inflamatórios? Gente, nós temos que ter muita cautela e muito cuidado com a informação que consumimos, ok? Com as pessoas que seguimos e com a informação que colhemos. Eu não me lembro nunca em nenhuma altura da minha vida, em biologia, em ciências, em nutrição, nunca quer que seja, desde a escola básica até à faculdade. Em nenhuma cadeira, nunca na vida, me ensinaram que, olha, isto é inflamatório, porque já isto não existe. Nada é inflamatório. Há alimentos que causam determinadas respostas nocivas a determinadas pessoas que, por algum motivo, têm intolerância a esses alimentos. A lactose não é inflamatória, o leite não é inflamatório. O leite faz mal a quem é intolerante à lactose. Ponto. O glúten, idem. O glúten não é inflamatório.
O glúten vai despoletar processos inflamatórios de pessoas que têm intolerância ao glúten. Mas isto é igual a tudo. Gente, o pó não é inflamatório. Eu não sou alérgico ao pó, o pó a mim não me faz nada. No entanto, se tiver aqui uma amiga ao meu lado e tiver aqui uma carpete cheia de pó, ela se calhar não consegue estar aqui dentro, porque vai ficar super atacada. O pó é inflamatório. Não é. O pó é inflamatório para ti, que és alérgico ao pó. Para mim não é. Então isto não existe, alimentos inflamatórios. Portanto, a resposta à tua pergunta é não, porque nem sequer é uma pergunta. Estás a partir de uma premissa que não existe, ok? Então desmistifiquem na vossa cabeça essa demonização de alimentos, porque, gente, e muitas vezes os processados. Processado significa simplesmente que o alimento passou por um processo. Isso não nos diz rigorosamente nada sobre o alimento. Reparem, brócolos congelados é um alimento processado, porque o congelamento é um processo. Significa que os brócolos não são saudáveis. Não. E não estou a falar só dos brócolos que vêm embalados no supermercado. Se tu comprares brócolos, entre aspas, frescos e os congelares em tua casa, depois higienizados, cortados, etc., tu estás a processar os brócolos. Portanto, passaram a ser um alimento processado. Então temos que ter muita atenção às palavras que usamos e às ideias que causamos na nossa cabeça. Porque se tu quiseres evitar todos os alimentos processados, eu garanto-te que tu não vais comer nada. Porque não existe nada, praticamente, que não passe por algum tipo de processo. E isso não é mau. Ok, seguimos e esta não é uma pergunta, mas eu vou querer falar um bocadinho sobre isto. Porque alguém me escreveu. Trabalho por turnos, treino com o PT todos os dias e, sinceramente, não vejo grandes resultados. Ora, podem estar aqui a ocorrer duas coisas. Primeira, muda de PT, que eu não acredito que seja a solução, e isto leva-me à segunda, que é, vocês normalmente põem as fichas todas nos outros. A culpa nunca é nossa. Nunca é nossa. Nós chegamos atrasados ao trabalho, não foi por nossa culpa. Foi porque apanhámos todos os vermelhos, foi porque apanhámos um trator, foi porque apanhámos muito trânsito. Não fomos nós que não saímos mais cedo de casa, não. Foi o trânsito, estava muito trânsito. Nós não falhamos a dieta, não. A culpa foi do patrão, que me pediu para ficar até mais tarde e eu depois já não tive tempo de fazer nada para jantar e tive que meter uma pizza no forno. Ou tive que mandar vir comida de não sei de onde. A culpa também não é minha, que chego sempre atrasado. Não é minha. A culpa foi do despertador que não tocou. O despertador nunca toca. Depois, ainda por cima, a água não ficava quente, a tomar banho e pronto, já estão a perceber a ideia, não já? Nós estamos sempre a terceirizar a culpa. E enquanto nós não percebermos que a responsabilidade está nas nossas mãos, isso nunca vai mudar. Então, tu nunca vais ter resultados. Por isso é que tu podes mudar de PT. Quantas vezes tu quiseres, tu podes ir ter o melhor PT do mundo. Enquanto tu não te responsabilizares pelos teus resultados, ninguém vai fazer nada por ti. O problema não está no teu PT. E tu pões demasiada fé naquilo que estás a fazer com o teu PT. Porque mesmo que o teu PT, vamos imaginar, mesmo que o teu PT não seja o melhor do mundo, estás a treinar todos os dias. Portanto, se tu tivesses a fazer tudo o resto certo, desculpa lá, mas alguma coisa tinha que fazer, não é? Algum resultado tinha que dar. Porque, repara, tu treinas 1 hora por dia. Se as outras 23 horas estivessem alinhadas, o que é que tu achas que dá mais resultado? 23 contra 1. Achas que se fosse o teu PT que tivesse errado, os teus resultados não apareciam? Não. Porque isto não tem mais peso do que o que tu fazes no outro lado, nas outras 23. Então tu precisas de parar pôr as culpas no exterior e começares a praticar a autorresponsabilização. Repara, eu posso assumir as coisas de duas formas. Eu posso dizer que, ai coitadinho, é alcoólico porque o pai também era. Ou eu posso dizer, não, ele nunca tocou em álcool porque o pai era um alcoólico. Temos a mesma situação e temos uma pessoa que se autorresponsabiliza e temos uma pessoa que não se autorresponsabiliza. A pessoa põe sempre a culpa no ambiente, põe sempre a culpa nos outros. A culpa nunca é dela, coitadinha, é sempre uma vítima da vida, é sempre uma vítima, é sempre uma vítima de tudo. Gente, as vítimas nunca dão nada. E é muito importante, quer no treino, quer no trabalho, quer na vida, em tudo. Nós temos que entender todos os sítios que nós estamos. Tudo aquilo que nos acontece é por uma escolha nossa.
E não escolher também é uma escolha. Porque sempre que eu escolho não escolher, eu já escolhi. Eu tive que abdicar de algo para ficar ali. Se alguém me convida para sair, que eu não saio, já foi uma escolha. Tudo, mas tudo é uma escolha. Então, começa a responsabilizar-te e faz a experiência. Acerta todas as tuas outras 23 horas, mas acerta mesmo. Não é só dizer, eu como saudável. O que é isso? Eu também trabalho e não sou rica. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Só comer saudável não chega. Alinha à grama, ao pormenor, a tua alimentação. Alinha o teu descanso. Alinha a tua ingestão de água e deixa só então aquela hora e aquela parte nas mãos do PT. E tu vais ver se vais começar a ter resultados ou não. E de quem é que é a real culpa de não teres. Ok, e temos então aqui a última pergunta que diz: Olá Filipa, em vez de iogurte ou pudim proteico, eu posso substituir por iogurte magro e adicionar whey? E a resposta é também muito simples e muito rápida. Claro que sim. Um iogurte proteico ou um pudim proteico, se formos a destrinchar, nada mais é do que isso. Então, é uma fonte de proteína magra. Então, se tu consomes um iogurte natural magro e colocas a quantidade de whey necessária para equivaler ao pudim proteico ou ao iogurte proteico, está tudo certo. Ficas exatamente com as mesmas calorias, com o mesmo padrão de macronutrientes e com o sabor, com a vantagem de poderes ter o sabor que tu escolheres, que é então o sabor da tua whey. Portanto, sim, é uma substituição perfeitamente válida. E pronto, era isto que tínhamos então nas perguntas desta semana. Relembrar então duas coisas. A primeira, que as inscrições do Fórmula Corpo Perfeito estão abertas até dia 6 de fevereiro e tens a possibilidade de fazer o teu pagamento de forma faseada. Eu sei que esta era uma dor de algumas pessoas que precisavam muito disto, que queriam muito isto, mas que não tinham possibilidade de fazer o investimento de uma só vez. Então, tens neste momento a possibilidade de o fazer. Já não há desculpa, já não há entrave. Tens tudo na tua mão neste momento. Se tu queres realmente aprender um método que te vai permitir não só alcançar os resultados que tu procuras, mas também mantê-lo a longo prazo, porque este é o grande problema. A parte das pessoas fica agarrada a coisas que não consegue manter. E depois, quando deixa, lá se dão os resultados. Então aqui é um passo a passo, é chave na mão. Entras, aplicas e mantens sempre e para sempre, qualquer que seja o teu objetivo, quer tu queiras ganhar massa muscular, quer tu queiras perder massa gorda, quer tu estejas acima, abaixo ou no peso ideal, não importa nada. Tu vais sempre saber exatamente o que fazer e como treinar. E sim, é para quem treina em casa e para quem treina no ginásio. Portanto, lembrem-se, o corpo não reconhece sítios, reconhece estímulos. E este é então o passo a passo que te vai permitir poder alcançar o corpo que tu desejas sem teres de cortar hidratos de carbono e aquelas coisas todas que nós já sabemos. Portanto, vais poder incluir tudo aquilo que tu mais gostas no teu dia-a-dia e só desta forma, então, é que tu conseguirás manter-te a fazer isso para sempre. E lembra-te, planos temporários só te dão resultados temporários. Portanto, esta é a única forma e o único caminho de tu realmente conseguires levar isto para a vida. Conseguires fazer não só aquilo que tu precisas, mas também aquilo que tu gostas. E por último, relembrar que a nossa caixinha de perguntas para o episódio da próxima semana abre ao domingo, ao final da tarde, fica aberta até segunda-feira, ao final da tarde também, e é então nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Vais encontrar o link para a inscrição aqui na legenda deste episódio. Conto contigo, espero que tenhas gostado e, uma última coisa, se por algum motivo alguma pergunta te fez lembrar de alguém, pega agora no link e envia para essa pessoa. Não deixes este conteúdo ficar só por aqui, porque quem sabe podemos ajudar a transformar não só a tua vida, mas também muitas outras. Espero que tenhas gostado, conto contigo para a semana e até lá.